Ok? Bom, vamos voltar aqui então para o nosso curso aqui de sistemas térmicos, tá? Onde a gente está tratando aqui de motores de combustão interna, falando de propriedades, né, curvas características dos motores de combustão interna. Então, na última aula a gente falou sobre relações entre potências, tá? Então a gente comentou sobre as relações entre potências, falou aí do rendimento térmico, rendimento mecânico, do rendimento global, tá? Que estão envolvendo aí a pressão de rendimento térmico, potência indicada pela potência disponibilizada pelo combustível, né? Que é a potência calorífica, tá? Ou fluxo de calor do combustível. Rendimento mecânico, potência efetiva por potência indicada. Rendimento global, né? A potência efetiva pela potência calorífica, tá ok? Tá? E tudo isso aqui a gente relacionou aqui na figura. Depois a gente viu também que com essas relações a gente pode então determinar que a potência indicada é igual a potência efetiva mais potência de atrito, que o rendimento global é igual ao rendimento térmico mais um mecânico, vezes um mecânico, né? Tá? E aí com isso aqui então a gente viu que a potência efetiva então ela pode ser recalculada, né? Ao invés de a gente calcular daquela forma que a gente viu lá no começo, né? Como sendo, e aí eu pego aqui, né? Como sendo aqui velocidade angular vezes torque, tá? Ao invés de utilizar esse padrão aqui, que é o padrão, né, lá do meu dinamômetro, né? Onde a gente determinou aqui uma constante, né? Tá? Eu posso então calcular a potência efetiva, né? Sabendo aí quanto é que é a minha vazão máxima de combustível, qual que é o poder calorífico desse combustível, o rendimento térmico e o rendimento mecânico, tá ok? Tá, então foi isso que a gente viu aí na última aula. Então, agora a gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui para potência, só que a gente vai fazer para as pressões médias. Uma vez que eu tenho algumas potências, essas potências então também vão me dar aí algumas pressões médias que são relativas a essas potências, tá ok? Então, o que eu fiz aqui, né? Por onde é que a gente vai começar? Aqui a gente tem um diagrama, né, de pressão por volume, ok? Tá? Pressão por volume, a gente já tratou disso daí já, né? Tá? Isso aqui é o ciclo, né, do meu motor, tá ok? Tá? Então, eu sei aqui que eu tenho, então meu motor ele está circulando, né? Ele está trabalhando entre o volume total e o volume morto, né? V1 volume total, V2 aí volume morto, ok? Tá? Então, de forma que aqui eu tenho a minha cilindrada, né? E trabalha entre uma variação de pressão aqui, né? Tá? Então, o que me interessa é esse trecho aqui, né? Também já tratado já, de onde eu consigo tirar o meu trabalho, ok? Então, só recordando, né? Recordando então aí que, e para a gente poder chegar na nossa equação, que esse trabalho aqui, então, ele vai ser, né, definido na termodinâmica, né, como sendo a integral, tá, de V2 até V1 de uma pressão que a gente chamou aí de pressão média, né, tá, vezes 1 dV, ok? Tá? Por que pressão média, né? Então, recordando, né, no meu motor, eu não consigo, né, o que me interessa aí são as médias de pressão, né? Então eu não trabalho, se eu trabalhar com o meu motor somente na minha pressão de entrada, eu estou trabalhando na pressão atmosférica, então eu não consigo determinar nada do meu motor. Se eu trabalhar somente na minha pressão máxima aqui, né, também eu estou superdimensionando os componentes do meu motor. Então o que interessa, né, é saber qual que é a média das pressões que eu estou trabalhando nesse motor. Então a gente determinou lá em ciclo padrão AR, né, nas propriedades do ciclo, né, que então o que me interessa é trabalhar com uma pressão média aqui, né? Ok? Tá? Uma pressão média, que é esse cara aqui, tá bom? Bom, resolvendo então essa nossa, né, equação aqui, tá? Então a pressão média é uma constante, sai da integral aqui e tal. Então a gente
já viu isso, né? Que né, o meu trabalho, então, aqui, né? O meu trabalho, tá? Seria, então, a minha pressão média vezes a minha variação aqui, né? Minha variação desse volume, que aqui no caso, aqui, então, é a cilindrada unitária, ok? Tá? Cilindrada unitária, que a gente determinou aí como VDU. Isso daqui lá, né? Quando a gente está falando de características geométricas dos motores. Tudo bem? Tá? No caso aqui, quando eu estou vendo esse ciclo aqui, né? Então, lá no ciclo padrão ar, a gente chamou então essa pressão média aqui de pressão média de ciclo. Tá? Eu não vou dar nome aqui por enquanto, porque a gente vai tratar aí de várias pressões, né? Relativa a cada potência, tá ok? Mas foi isso aí que a gente chegou, né? Que a gente chegou quando a gente estudou ciclo padrão ar. Tudo bem? Ainda, né? A gente já viu também que a minha potência, né? A gente já viu que a nossa potência, tá? Ela então é, né? O meu trabalho, certo? O meu trabalho vezes a rotação desse motor dividido por x, onde x, né, de novo, né, x aqui vai determinar para mim se o meu motor é um motor 2 tempos ou se o meu motor é um motor 4 tempos. Então, se o meu motor é um motor 2 tempos, x igual a 1. Se o meu motor é um motor 4 tempos, x igual a 2. Ok? Só para a gente poder trabalhar com, né, o trabalho útil do meu motor, tá ok? A gente sabe que no motor de 4 tempos, né, eu preciso dar 2 voltas no eixo principal para que eu tenha, então, né, o meu trabalho útil. Tudo bem? Então, tá aqui, né? Então, eu posso, né, dizer que essa primeira equação aqui, eu vou chamar essa primeira equação aqui de 1, ok? E essa segunda equação aqui, tá? Essa segunda equação aqui, eu vou chamar de 2. Tá? Então, eu posso, né, dizer, então, aí, né, só para a gente fechar, então, aqui a nosso entendimento, né, eu posso dizer, então, aqui, né, que se eu igualar aqui, né, 1 com 2, né, tá? Se eu, né, ou pegar a equação 1 e introduzir em 2, então, vamos colocar aqui, né, inserindo, né, inserindo 1 em 2. Por quê? Porque se eu quero calcular potência, né, por exemplo, eu sei que potência tem trabalho. E eu sei que trabalho é calculado dessa forma. Então, eu posso simplesmente, né, dizer então que a minha potência ela é igual a o meu trabalho, que é pressão média, vezes. Aqui, ó, se eu quiser saber a potência de um único cilindro, então VDU. Mas na verdade o que eu estou querendo trabalhar é com a potência do motor. Então, ao invés de ser cilindrada unitária, eu quero trabalhar com a cilindrada do motor. A cilindrada do motor a gente já definiu como sendo VD, certo? Vezes a rotação dividido aí por x, que é a nossa constante para determinar se o motor é 2 ou 4 tempos. Ok? Então, com isso aqui, né, se eu quiser determinar então a minha pressão média, né, se eu quiser determinar a minha pressão média, então vamos colocar lá, né, portanto, então, né, a minha pressão média vai ser igual, então, né, tá? Minha pressão média vai ser igual, então, a minha potência vezes x, dividido, então, aí, né, pela minha cilindrada do motor, vezes a minha rotação, ok? Tá? Então, tá aí como é que eu posso determinar a minha pressão média. E aí, esta equação aqui, ó, essa equaçãozinha que a gente chegou aqui, é que eu vou utilizar para determinar todas as pressões,
Tudo bem? Então vamos lá. Então isso aqui a gente fez, né? Vamos ver como que a gente pode tratar disso agora, tá? Então eu vi lá, né? Voltando, eu vou deixar aqui, né? Só para ficar mais fácil para todo mundo. Então a gente determinou agora, né, que a nossa pressão média, né, é igual a potência vezes a nossa constante x para o tipo de motor, né, sobre a cilindrada do motor vezes a rotação, ok? E aí com isso então eu posso fazer o seguinte: se eu tenho uma potência que eu estou chamando de potência efetiva, tá? Se eu tenho uma potência que eu estou chamando de uma potência efetiva, então eu posso ter uma pressão que eu vou chamar de pressão média efetiva, tá? Então, para a potência efetiva, eu terei então uma pressão aí que eu vou chamar então de pressão média efetiva, tá? Que é a nossa PME. Tudo bem? Tá? Então, a pressão média efetiva está ligada com quem? Com a potência efetiva. Então, a nossa pressão média efetiva será igual, então, a nossa potência efetiva vezes a nossa constante x, dividida aí pela cilindrada do meu motor, vezes a rotação. Tá ok? Tá? Então tá aí a pressão média efetiva. Da mesma forma, então, se eu quiser calcular a potência efetiva sabendo a pressão média, né? Tá? Então fica aí que a minha potência efetiva é igual à minha pressão média efetiva vezes a cilindrada do meu motor, vezes a rotação, dividido por x. Ok? Então tá aí a nossa pressão média efetiva. Ainda, eu tenho minha potência de atrito, tá ok? Se eu tenho minha potência de atrito, então eu posso calcular aí, né, uma pressão média de atrito. Então vamos lá. Então uma pressão média de atrito. Okay? Então, pressão média de atrito a gente vai chamar de PMA. Tá? E da mesma forma, né? Então eu vou dizer que minha pressão média de atrito é igual a minha potência de atrito vezes a minha constante x, ok? Dividido então lá, né, pela minha cilindrada do motor vezes a rotação. E da mesma forma, né, tá? Da mesma forma eu também posso então dizer que a minha potência de atrito, tá? Ela pode ser determinada conhecendo a pressão média de atrito como sendo pressão média de atrito vezes a cilindrada vezes a rotação dividido por x. Ok? Tá? Ainda, né, e para as outras potências, né? Eu tenho a minha potência indicada, tá? Então, se eu tenho uma potência indicada, eu tenho uma pressão média indicada. Essa potência indicada, ela tá relacionada com, né, essa figura aqui, ok? Tá, ela está relacionada com, né, o ciclo do meu motor, né, tá? E ela é conseguida lá quando eu instrumento o meu motor, né, na câmara de combustão para conseguir lá as pressões, né, no momento de combustão, tá ok? Tá? Então, durante o ciclo, a combustão, a admissão, tá? A expansão, o escape, tá? Então, a pressão média indicada está relacionada com essa figura, então a pressão média indicada está relacionada com essa figura aqui, efetivamente. Então, eu posso calcular se eu tenho uma potência indicada, eu posso calcular uma pressão média, que a gente vai chamar, a gente vai chamar de pressão
média indicada. Tá? Que eu vou colocar aqui como PMI, ok? Então, essa é a nossa pressão média indicada. Então, a pressão média indicada, ela vai ser a minha potência indicada vezes a minha constante X sobre a minha cilindrada vezes a rotação, tá? Ainda, né, se eu quiser calcular aqui, então, a minha potência indicada, conhecendo aí a minha pressão média indicada, vai ficar, né, de novo aí, né? Então, potência indicada vai ser a minha pressão média indicada, tá? Vezes a cilindrada desse motor, né? Vezes a rotação dividido por x, tá ok? Que é a minha constante, tá? Ainda, né? A gente tem mais uma potência aqui, né? Tá? A gente tem mais uma potência. Eu tenho aí, né, a minha potência, que a gente chamou de potência calorífica, que vai ser a minha potência, né, relacionada aí com a energia do combustível. Tá? Se eu tenho essa potência aqui, então eu posso ter uma pressão, né, relacionada a ela. Então eu posso ter aí uma pressão, né, vou colocar aqui, pressão média calorífica. Tá ok? Tá? Que está ligada com a potência calorífica. Tá bom? Então aqui eu vou colocar como sendo PMQ. Tá? Então a minha pressão média calorífica, que é a minha pressão média relacionada com a potência, né, fornecida pelo combustível, né, tá? Ou a potência que ela poderia fornecer se todo o combustível queimasse, né, e fosse utilizado, né, tá? Fosse potência útil, né? Então, essa minha pressão média calorífica, ela vai ser igual à minha potência calorífica, certo? Vezes x dividido pela minha cilindrada vezes a minha rotação, ok? Tá? Então, tá aí uma forma de eu determinar, né, a pressão média calorífica. Da mesma forma, então, eu poderia calcular, então, essa minha potência calorífica aí como sendo, né, então, a minha pressão média calorífica, ok? Vezes a cilindrada do meu motor, vezes a rotação, dividido aí por x, ok? Tá? Então, aí estão todas as potências que eu posso, todas as pressões médias que eu posso retirar aí do meu motor, que estão relacionadas, então, com as minhas potências. Com isso, né, todas as relações que eu tenho aqui, tá? Relações entre potências, eu posso ter as minhas relações entre pressão, tá? Então, eu posso ter da mesma forma, né? E aí eu vou, então, colocar aqui um esquema de um motor de combustão interna, né? Então, supondo lá um motor aqui, né? Ok. Então, supondo aqui um motor, aqui o meu cárter, né? Aqui minhas tampas de válvula, tá? Aqui meu eixo principal. Pra cá o volante, eu não vou colocar essa, tá? Só partindo no mesmo princípio, né? Então, a gente viu lá quando estudamos lá os relacionamentos lá entre potência, né? A gente viu que tinha uma potência, a gente tem uma potência que ela é a potência do combustível.
que a gente chamou de potência calorífica. Se eu tenho uma potência calorífica, então eu posso, né, relacionar, e eu já relacionei aqui em cima, que então eu tenho uma pressão média calorífica, ok? Então essa pressão média calorífica, ela está atrelada com a minha potência calorífica. Então eu vou colocar aqui só entre parênteses aqui, né? Minha potência calorífica, ok? Da mesma forma que eu tinha, né, uma pressão média, desculpa, uma potência indicada, né? Uma potência indicada, eu vou relacionar essa potência indicada, então, com uma pressão média indicada, ok? Da mesma forma que eu tenho uma potência de atrito, eu vou relacionar, então, essa potência de atrito com uma pressão média de atrito, e aí aqui eu vou, né, vou colocar potência de atrito, e aqui, só para ficar igual que a gente está fazendo lá em cima, né, a minha potência indicada, ok? E da mesma forma, né, eu vou ter aí, né, uma saída, tá? Essa saída de eixo, né, que é a minha potência efetiva, né, a minha potência efetiva. Então, se eu tenho uma potência efetiva, eu tenho uma pressão média efetiva. Ok? Por que isso daí é importante? Porque se eu não tenho as potências, mas tenho as pressões, as mesmas relações de rendimento elas vão valer, né? Então, por exemplo, né, entre a pressão média calorífica e a pressão média indicada, eu continuo tendo o meu rendimento térmico, ok? Eu continuo tendo aí meu rendimento térmico. Entre a minha potência indicada e a minha potência efetiva, tá? Se eu trabalhar aqui com as relações de pressão média indicada e pressão média efetiva, eu continuo tendo, então, nesse termo aqui, né, nesse trecho aqui, o meu rendimento mecânico, ok? Ainda, né, da mesma forma, se eu tenho, né, se eu tenho aqui a minha potência calorífica e a minha potência efetiva, eu posso relacionar também a pressão média calorífica com a pressão média efetiva, de forma então que eu continuo tendo aqui nessa relação aqui, né? Continuo tendo aqui o meu rendimento global, tá? Então, com isso, né, eu posso dizer então que o meu rendimento global, né, o meu rendimento global, levando em consideração agora não as potências, mas sim as pressões, vai ser então igual à minha pressão média efetiva pela minha pressão média calorífica, tá? E aí também o rendimento global vai ser igual ao rendimento térmico vezes o rendimento mecânico, tá? Mas só está falando só das pressões, tudo bem? Ainda, né, posso dizer lá então que o meu rendimento mecânico, né? Meu rendimento mecânico, ele continua sendo, né? Vai ser igual agora aqui. Se ele era pressão média efetiva por pressão média indicada, eu também posso dizer que ele é a minha pressão média efetiva pela minha pressão média indicada, ok? Tá? Ainda, se eu coloquei lá, né, meu rendimento térmico como sendo potência indicada por potência calorífica, eu posso então dizer que o meu rendimento térmico, tá, ele vai ser igual a minha pressão média indicada pela minha pressão média calorífica. Tudo bem? Isso aqui, né? Isso aqui eu consigo demonstrar que isso é verdade, né? Tá, então vamos pegar somente um aqui para indicar que, né, que o que a gente está fazendo funciona, né? Apesar de vocês já devem ter notado isso, mas
né, eu vou aqui só fazer aqui uma simplificação para voltar no mesmo ponto, né? Então a gente falou aí que, por exemplo, né, que o meu rendimento mecânico é a minha pressão média efetiva pela minha pressão média indicada, ok? Então olha lá, se eu pegar lá, né, o rendimento mecânico, tá? Que é só para exemplificar que isso aqui é verdade, né? Então, olha lá, quem que é a minha pressão média efetiva? A minha pressão média efetiva é minha potência efetiva vezes x dividido pela cilindrada do motor vezes a rotação. Então, eu vou simplesmente colocar lá que a minha pressão média efetiva é minha potência efetiva vezes minha constante x dividido pela cilindrada do motor vezes a rotação, ok? E minha pressão média indicada. Minha pressão média indicada, a gente viu que é minha potência indicada vezes o x dividido pela cilindrada do motor vezes a rotação. Então, olha lá, se eu estou trabalhando, se o motor é o mesmo, né, tá? O meu motor é o mesmo, ok? Então, o motor continua, se é 2 tempos nos dois casos, se é 4 tempos é 4 tempos nos dois casos. Então, eu posso cortar x com x. A cilindrada do meu motor não alterou, ok? A cilindrada do meu motor não alterou, então, né, continua a mesma cilindrada, posso cortar, tá? Condição de rendimento, de pressão e de potência, eu estou ligando isso daí para um ponto específico, uma rotação específica. Então, as rotações são as mesmas, né? Porque eu estou estudando um mesmo ponto. Então, rotação e rotação foi embora. Então, né, isso dá que realmente é verdade. Então, que o meu rendimento mecânico, né, deu aí a minha potência efetiva pela minha potência indicada, ok? Então deu que é uma verdade isso, né? Tá? Então isso é uma verdade e aí fica então, né, tá provado aí que ele funciona, tá ok? E aí então a gente conseguiu falar aí, né, e determinar aí todas as nossas pressões médias, né, e o relacionamento delas com o rendimento, né, e com as potências, tá bom?